Estamos aqui em mais um Hub da Advocacia e hoje um esquenta do nosso evento de logo mais à noite, às 19 horas, que vai tratar do racismo no futebol e também no combate à violência doméstica com o projeto OB por Elas e também com a Comissão da Igualdade Racial. Já quero agradecer a presença aqui do nosso palestrante da noite, o Adalberto Albuquerque, lá de São Paulo, Almeida, e também o Dr. Carlos. Dr. Carlos, um dos nossos delegados da Caixa de Assistência da OAB aqui de Joinville e também da Comissão de Esportes. Já quero aqui dar toda a liberdade para o Dr. Carlos, para o Adalberto, né? É um momento de fala onde nós vamos fazer esse bate-papo, deixar isso registrado, esse momento tão importante para a nossa subseção aqui de Joinville. Já quero agradecer, então, a participação de vocês e agora deixo aí a interação com vocês. Muito obrigado, Silvana. Adalberto, em primeiro lugar, estou muito feliz em estar aqui com você. Muito curioso, sabe por quê? Para ouvir as suas experiências no mundo do futebol. Eu gosto de jogar futebol, aquela pelada amadora, mas você não. Você tem uma experiência maravilhosa para trazer para nós e um tema muito importante. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco do teu currículo. Okay. Olá a todos. Eu agradeço a casa, primeiramente, pelo convite para palestrar aqui na casa. Eu que sou formado em administração e educação física, sou um profissional de educação física. Trabalhei durante 11 anos na Adidas do Brasil. Logo na sequência, primeiramente entrei com atletismo, fui atleta profissional de 92 a 2004. Então, eu vim do esporte, corre nas veias. Nas veias aqui, com todo... Ela ferve, vamos se dizer aqui, esporte. E na sequência da Adidas, eu me tornei um gestor desportivo, tá? Sou pós-graduado em marketing. E nós vamos conversar bastante. Aí o currículo ele é extenso, tem várias extensões aí, mas no bate-papo eu vou contando para vocês para criar um pouquinho de mistério também desse bate-papo que vai ser bem legal. Uma das coisas assim, que me chamou a atenção foi saber do teu trabalho na Ásia, um continente bem diferente do nosso, com uma cultura muito diferente da nossa. E aí eu me pergunto, como que você trabalha, né, a mentalidade dos jogadores brasileiros quando você consegue fazer essa transferência deles, daqui do Brasil, por exemplo, nosso continente, para um continente asiático? Como que é a cabeça dele, como que ele lida com essa situação, essa mudança tão drástica assim, de cultura? É aquilo. Primeiro eu identifico se o atleta ele tem essas características para jogar lá. Porque na nossa vida, se você não estudar e não tiver o conhecimento, e a casa sabe como poucos que o conhecimento é tudo, você acaba errando. Não é que nós não vamos errar. Nós tentamos minimizar os erros. Então, é comportamento. Se um atleta ele aceita ordens ou não. Como que é o dia a dia do atleta. Porque é culturas completamente diferentes. E todo ser humano, ele é adaptável. É a forma que se apresenta a ele, que ele assimila ou não. Se você for falar com um adolescente, você tem que falar na linguagem do adolescente. Se nós estamos aqui na casa, nós temos um outro vocabulário para se falar na casa. Então, e jogador de futebol não é diferente. Então, primeiro eu pesquisei bastante o futebol asiático. Nós tivemos uma interação dessa época de Adidas. Como o Japão ele sediou a Copa de 2002 e nós tivemos essa ascensão com o pentacampeonato lá em 2002, e na sequência, 6 anos depois, o Brasil se tornou sede, ele foi contemplado com a sede da Copa do Mundo. Então nós bebemos muito da Adidas, porque a Adidas tem uma relação com o Japão muito grande. E daí que começou um pouco
da minha curiosidade pela cultura japonesa. Então eu tive um pouco de relação com eles durante a minha trajetória na Adidas, primeiro com o atletismo, depois com o futebol. E quando chegou para mim essa fase de gestor, foi que eu comecei a identificar quem eu poderia levar e quem não poderia levar. E aí isso é muito interessante, né? Você vai aprendendo depois na prática, no dia a dia. Eu faço negócio com o Japão desde 2018. Desde 2018. Então, porque a gente acompanha muito o futebol, então as partidas que são mais transmitidas é o futebol europeu. sim. A gente acompanha vários casos de racismo no futebol. E aí, um dos mais famosos é o do Vini Júnior, né? Sim. Mas e no Japão, nessa cultura, não vou nem dizer especificamente no Japão, né? Vamos ampliar um pouquinho. Nesse continente asiático, como que é essa relação jogador brasileiro e Jogador racismo? brasileiro, ele é amado em qualquer parte do mundo, ok? A população brasileira, ela é amada e respeitada, ainda mais quando se fala de futebol. Ela tem todo um charme diferente. O povo brasileiro, ele é diferente. Tá? O que tem de diferente com a Europa e o resto do mundo, e eu vou ser muito transparente com todos vocês, é que a Europa ela pensa como os Estados Unidos, que eles são soberanos a tudo e a todos. Ninguém é mais do que eles, ok? O mundo foi colonizado literalmente pelos europeus. Europeu. Ok? Por mais que tenha a Ásia com toda a sua tradição, com a sua raça. Uma cultura milenar. Uma cultura milenar. Mas tudo nasceu ali daquele miolo da Europa. Tá? Não vamos falar como civilização, Sim. mas como sociedade global. Ok? Porque quem conhece um pouco de história, entendeu? Sabe que os princípios da humanidade veio do continente africano. Então é outro debate. Eu sou uma pessoa que gosta de ler muito, gosto de ter muito conhecimento. Então você vai pesquisando e muito do que se fala é ignorância por não ter o conhecimento. Entendeu? Então o oriental, vamos se dizer assim, ele é um povo que ele extrai todo o conhecimento social. Eles vivem socialmente. Tem uma regra no Japão que todas as crianças são responsáveis por qualquer pessoa que está na rua. Eles não andam com pai, com mãe, eles vão para a escola sozinhos, eles voltam. Qualquer criança que esteja na rua, ela é responsabilidade de qualquer cidadão que esteja na rua. Olha que interessante. Então você cria vínculos dentro do processo. Entendeu? Ah, mas por que o oriental é de um jeito, porque o europeu é de outro, porque o latino é de outro? Mas por que nós somos latinos? Uhum. E o americano é americano? Ele não é americano, ele é estadunidense. Americano todos nós somos. Porque foi criado dentro do processo que os Estados Unidos da América, eles são América. E tudo que está abaixo dos Estados Unidos, ou que não faz parte dos Estados Unidos, porque tem o Canadá acima, eles são inferiores aos Estados Unidos, porque eles falam a língua inglesa, que era a coroa britânica. Então tem todo um processo dentro aí, que se nós formos falarmos, ele é muito amplo, mas vamos voltar para a sociedade japonesa. E isso, por que eu contei isso? Porque isso me trouxe essa curiosidade de saber por que eles são assim. Como que eles fazem isto acontecer? Você falou que o brasileiro, o jogador brasileiro, ele é amado no mundo inteiro, né? Em especial, agora vou me referir diretamente ao Japão. Nós temos um ídolo que chega a ser mais amado lá do que o Pelé, que é o Zico. Sim. Por quê? Porque os brasileiros que praticamente apresentaram, não aceitaram, mas deram a técnica para os japoneses. Ok? O futebol japonês, ele completou
Acho que é o Kashima que tem uma estátua do... Kashima tem a estátua do Zico. Zico. O Zico, ele é um... Vamos se dizer... Como que eu posso dizer? Ele é um personagem eterno do Japão. E do Kashima, ele é ídolo máximo do processo. Entendeu? Foi jogador, foi treinador, foi dirigente. Ele conseguiu, dentro do Japão, passar praticamente por todas as valências do futebol. Estruturou, vamos dizer assim. Ele estruturou tudo. Então, DNA japonês tem... a tem J-League, a J-League, que é a associação que rege o futebol, o campeonato japonês junto com a Federação Japonesa, ela tem 33 anos apenas. Então foi os brasileiros que levaram a técnica para o Japão. Com isso, se você for pegar aí historicamente, os principais jogadores que passaram ali da década de 80, início de 90, passaram pelo Japão. Me interessou muito essa questão porque eu vi que grande parte das tuas negociações, assim, transferências, foram para clubes japoneses, né? O próprio Kashimas tem o... Sim. Aí me fugiu o nome agora, que era do Santos, né? Acho que você negociou um Diego jogador Pituca. Jogou Diego Pituca foi pro Kashima. A primeira negociação que foi feita foi com o meu sócio Eli Coimbra, tá? Do Dinei, centroavante, Vitória, Palmeiras, jogou no Valência, que foi para o Kashima. Então, o que nos abriu porta no Kashima? Foi a integridade do Eli Coimbra com os japoneses, com o dono do Kashima, que era o CEO, hoje nós falamos CEO, né, que era o presidente. E eles prezam muito por isso. Muito, muito. A palavra e a honestidade, o que eles falam, eles cumprem. Tá? Então, é algo, que nem eu falei, muito cultural. Então, o jogador ele foi com uma lesão que não foi constatada aqui no Brasil. Chegou lá, ou ele não quis receber o dinheiro dele, já tinha assinado o contrato, já tinha tudo. O jogador voltou, operou no Brasil e um ano depois voltou nas mesmas condições. Então, foi algo que o meu ex-sócio fez, que abriu porta dentro do Kashima. Tá? Então, como ele se portou, abriu porta para ele, que consequentemente abriu porta para a minha pessoa. 2 anos depois, eu tenho uma relação muito boa com o Santos. Nós fizemos uma segunda negociação para o Kashima novamente. Então nós levamos o jogador do Santos para o Kashima, intermediamos ali dentro do processo, e aí se ganhou mais confiança ainda. Em 2020, tinha o treinador brasileiro. Eu já tinha, antes já tinha feito outras transferências para o Japão. Fiz o Renato Augusto junto com outros parceiros, jogador do Palmeiras pro Shimizu, S-Pilce, primeira divisão. Nós fizemos o Samuel Santos com outro parceiro, Paul Birex Nigata. O Marcos Assunção não chegou aí pro Japão. O Marcos Assunção não. O Marcos Assunção jogou na Roma, jogou no Betis na Roma da Itália, o Betis da Espanha, jogou em 2 clubes do Emirados Árabes e voltou pro Brasil dentro do processo que nós vamos conversar daqui a pouco. Foi aonde eu iniciei como gestor desportivo. Então, nós ganhamos ali a confiança. O treinador que estava no Kashima na época, eu trabalhei com ele no Palmeiras, na minha época de Adidas. Eu sabia que ele gostava muito do jogador, e o jogador é muito o que o japonês quer. O japonês, ele não se preocupa se o jogador é bom ou se ele é ruim. Se ele se dedica 100%, o que ele dá 100% daquilo dentro de campo. A disciplina, né? A disciplina. E o Diego Pituca, ele é esse cara. Ele é esse cara que ele gosta de ajudar o próximo e ser ajudado. Então, foi algo que caiu como uma luva. Nós quebramos um paradigma que muito tempo um brasileiro não chegava dentro de um clube
de expressão e virasse um capitão do time. Então ele virou capitão do time em menos de 6 meses. Isso é uma cultura, porque no Japão se rege a idade, a experiência, mas também se rege o comportamento. Se você é espelho para os demais. Então, isso faz a diferença, muito. Porque, querendo ou não querendo, todos nós somos espelhos, positivos ou negativos. Sim. E todo mundo busca o espelho positivo. Por isso que a gente vê o futebol japonês muito disciplinado, né? Eles são muito disciplinados. E numa crescente, né? Na realidade, o futebol japonês, ele nunca caiu. É que todo mundo tem essa, principalmente aqui no Brasil, que o nosso futebol é bom e os outros são ruins. Mas ninguém vai lá de verdade para assistir a valência do futebol. Sim. E eu acho que hoje nós estamos sofrendo por isto. Porque nós achamos que nós iríamos ser eternos com o dom, que o Papai do Céu ia dar o dom para nós brasileiros, do futebol, que ia nascer em qualquer momento, em qualquer esquina, um cara que ia fazer a diferença. Não é que não nasce, é que hoje o futebol, além do talento, você tem que ter todo um preparatório e dedicação. Porque hoje a vontade está ganhando do talento. E não é só no futebol, é qualquer parte Quando a gente fala mundo. Muito de dedicação, né? O jogador que mais vem à cabeça é Cristiano Ronaldo. Sim. A dedicação desse homem é fora do Ele se tornou craque, ele não nasceu craque. Comparando talentos, né? Vamos dizer assim. É o que menos tem talento. Messi, Neymar e o Cristiano Ronaldo. Qualquer um que você falar dos últimos 10 anos, o Cristiano Ronaldo é o que tem menos talento. Mas é o cara com mais foco, mais dedicação. E a história dele fala por ele próprio, tanto que ele abdicou para ser o que ele é hoje. O Marcelo comentava muito, né? Eu chegava no treino, ele já estava lá. Eu saía e ele continuava lá. Mas você falou assim do Marcos Assunção. Marcos Assunção, quando jogava contra o Vasco, meu time de coração, né? Dava até medo quando o Marcos Assunção ia para a bola. Sabe disso, né? Exímio batedor de falta. E aí você disse, o Marcos Assunção me ajudou a eu chegar em um patamar. Sim. Como é que foi essa história? Antes de responder a sua pergunta, eu vou falar por que o Marcos Assunção ele é um exímio batedor de falta. Isso não cai um pouquinho que nós estamos falando anteriormente. O Marcos Assunção, ele fazia no mínimo 100 batidas de falta, no mínimo quando a perna estava pesada. Ele batia após o treino 100 faltas em todas as posições possíveis de um dia de jogo. Ele tem o dom. Como o nosso eterno mão santa Oscar, que ele fala que não é o dom, foi a persistência e muito treinamento. Então, ele tinha o dom, ele tem o dom, mas a repetição fez isso com ele. Hoje você pega a molecada e ela não quer fazer a repetição, ela quer tudo muito de mão beijada. Um todo, pela facilidade que nós temos hoje de smartphone e conhecimento. Na nossa época, vamos dizer assim, para quem é lá da década de 70, 80, você tinha, como nós estamos vendo aqui, uma biblioteca que você tinha que ir lá ler. Hoje você pergunta pro telefone, você não tem mais pesquisa, não tem mais as coisas, então fica tudo muito fácil. E aquilo que fica fácil é cômodo, tá? Mas é só pra dar essa. Então, ele fazia ali de 100 a 150 faltas por dia. Não importa se era véspera de jogo ou não. Ele ia para campo e batia a falta. E eu acompanhei muito Tem uma história que o preparador físico pegava no pé dele. Menos. Felipão ficava no campo com ele, juntamente com o Pracidelli, que era o treinador de goleiro, e trabalhou com o Felipão durante muito tempo. E ficava ali. Calma, Max. Falei, não, isso aqui eu tenho que fazer. Porque eu vou ter de 2 a 3 no máximo. E dessas 3, uma eu tenho que colocar lá dentro. A repetição que traz a perfeição. E tem alguma cobrança de falta dele que eu vou te falar, né? Entendeu? Pega o histórico dele. No Betis, quando tinha falta, o público já levantava falando que era gol.
Na Roma, a mesma coisa. É que todo mundo só vê o gol, mas ninguém vê o que vem por trás. Então, mas respondendo agora a sua pergunta, o que aconteceu comigo, eu fui desligado da Adidas no dia 11 de julho de 2012. Ok? E era a véspera da Copa do Brasil, que o Palmeiras foi campeão, em 2012. E eu estava embarcando com o time, que eu viajava com o time, eu era representante da Adidas, a Adidas era patrocinador do Palmeiras. E eu vivia o time, viajava com o time, concentrava com o time, fazia todo o processo com o time. Então eu fui desligado no dia 11, subindo no ônibus para esta final, quando eu fui comunicado, você não vai poder mais viajar, quem vai viajar é fulano de tal e você não vai. E comunicaram ao Felipão que eu não poderia ir mais com o time, e o Felipão mandou me chamar, falou assim, não, Adalberto vai, ele fez todo o campeonato conosco, então ele vai no último jogo, que foi aqui no Couto Pereira, cidade praticamente vizinha, né? Nossa. Onde o Palmeiras se estragou campeão. Então eu viajei com o time. Dentro do vestiário, o Felipão comunicou a todo o elenco e ao time que era a minha última partida, e que eles fizessem um jogo, não vou falar para a minha pessoa, mas jogasse também por mim, que era a última partida que eu estaria ali, e na quinta-feira, quando chegasse no Palmeiras, eles não iam me ver mais. Então rolou a partida, eu fui convidado, fui como assistente do Felipão também ali, convidado por ele, assistimos, ganhamos o jogo. E no campo, na hora, o Marcos Assunção foi o melhor jogador, foi o rei da Copa, né? Foi considerado o melhor jogador. Ele me emociona isso, porque é uma coisa que eu não imaginaria que acontecesse comigo. Eu nunca sonhei em ser um gestor de futebol. Meu negócio sempre foi o atletismo. Ele me deu o troféu de melhor jogador e falou, ó, você não está desempregado. Eu passei menos de 24 horas desempregado, vamos se dizer assim. Você não está desempregado. Você vai trabalhar comigo. Então, sexta-feira, que era a representação, 14h da tarde, você vai estar na minha vaga, o Eli Coimbra está lá, e nós vamos tratar de como nós vamos trabalhar. Olha só. Nossa. Entendeu? Então, Que ele superação. entrou na minha vida e eu comecei como gestor de imagem. Como sou formado, pós-graduado em marketing, trabalhava na área de marketing, e eu cuidava de algumas situações do Marcos Assunção de imagem. Então eu comecei a trabalhar com o Marcos Assunção em gestão de imagem. Então eu sou uma pessoa iluminada. Eu comecei com o Marcos Assunção no seu auge no Nossa. Brasil, o meu primeiro atleta. Então eu falo para vocês, eu vivi o Marcos Assunção durante 10 anos. Trabalhei com ele por mais de 10 anos. Então ali começou. E aí veio o Léo, o jogador do Santos, que pediu pro Marcos pra me dividir com ele. Porra, Marcos, divide Adalberto com você, eu quero fazer assim, assim, assado. Eu fiz a minha primeira transferência de 2012 para 2013 do Marcos Assunção, do Palmeiras pro Santos. E em 2013 o Léo veio como meu jogador também, meu cliente. Eu não falo nem que é jogador, porque eu não emprego ninguém. Eles são meus clientes, não são os meus funcionários ou colaboradores. E aí eu comecei com Marcos Assunção e Léo, o gigante da Vila, o cara que mais venceu títulos pelo Santos depois do Pelé. Olha só. Então eu sou uma pessoa iluminada por essa trajetória, e aí eu comecei a minha carreira de gestor de jogador de futebol. E nisso tudo, Adalberto, aonde chegou, né? Porque um dos nossos projetos, que é a Univille, projeto de extensão dos acadêmicos de direito da Univille, estão
fazendo juntamente com o nosso presidente, que não pôde estar aqui, o doutor Gustavo Zacarias, a gente viu que você tem um movimento, um Move Futebol, e eu queria que tu contasse um pouco disso pra gente. Aonde veio, como chegou até você, como que foi essa atribuição, qual é a visão, qual é o objetivo do Move, o que ele alcança hoje e o que tu tem para ele hoje, né? Pra gente deixar isso registrado aqui na nossa subseção também. O Mover, ele mudou grande parte da minha vida. Eu estou aqui hoje palestrando na casa por causa do Mover, por causa desse movimento. E o Mover, ele nasce de uma dor. Tá? Eu fui um dos primeiros agentes ou intermediários negros, dono da sua empresa. Como eu fui o primeiro funcionário negro da Adidas em 2002. Então eu tenho algumas valências, como muitos das pessoas negras que estão em casa, passou na sua vida. Fui o primeiro que estudou, fui o primeiro que foi para a faculdade, foi o primeiro que viajou de avião, foi o primeiro... Eu também tive essa valência dentro da minha casa e no esporte também. Com o trabalho que eu fiz com o Marcos e me tornei sócio do Eli Coimbra. Eu tinha a minha empresa, nós fizemos uma fusão das empresas. E eu, juntamente com mais 4 amigos, notamos que nós não tínhamos as pessoas com a caneta na mão, com o poder de tomar decisão do futebol. Então, juntamente com o Marcelo Carvalho, que muitas das pessoas conhecem, que é o fundador e diretor do Observatório do Futebol, com o Euler Vitor, que era para estar aqui conosco, mas teve compromissos também e não pôde vir. Papai do céu, ele faz certo por linhas certas, nós que não entendemos, mas ele é um dos fundadores do Mover. E o Souza Gutenberg, que também é um agente que eu conheci na CBF Academy. Com essas dores de nós não vermos mais dos nossos no poder, porque nós sempre vemos os nossos gerando dinheiro para as pessoas brancas. Desculpa o formato que eu irei falar, mas é respeitoso, e eu não gosto de falar de racismo. Eu gosto de falar das pessoas não ter conhecimento dos fatos. Então, nasceu desse ponto, o Mover nasceu para oportunizar e capacitar pessoas negras para estar no cargo de liderança dentro do futebol. Porque nós vemos jogadores pretos dentro do futebol e vemos jogadores brancos dentro do futebol, mas jogador branco vira treinador, vira presidente, vira diretor. E por que o jogador negro não vira presidente, técnico e diretor? Porque se o conhecimento é igual para todos, algum ruído há no meio do caminho. A oportunidade teria que ser também. Então, foi dessa dor de não ver mais dos nossos que nós começamos a pesquisar e saber o porquê disto. E aí que nós entendemos que a oportunidade para a pessoa preta, principalmente para jogador de futebol, não era dada continuidade de estudo. Então ele vira jogador de futebol, ele não tem conhecimento do dinheiro dele, ele não tem conhecimento da parte estrutural do futebol, e com isto ele não vira um diretor ou uma pessoa com poder de decisão. Ok? Sim. E quando você tem a família estruturada, a pessoa branca, preta, amarela ou vermelha, ela dá uma direção com o mínimo de conhecimento. Como nós, da raça preta, nós somos maioria, negras, né? Porque preto nós somos a minoria. Nós somos menos de 18%. Mas no Brasil, como o IBGE colocou a raça negra como pretos e pardos, nós se tornamos a maioria. Isso aí. Ok? E nesta maioria, nós estamos nas partes periféricas de todos os centros.
E com as partes periféricas de todos os centros, é menos conhecimento, chega menos, o conhecimento ele chega com mais dificuldade. Não é que não chega. Sim. Ok? Hoje, com o celular, as coisas tá muito mais fácil de se acessar. Mas antigamente, quem tinha dinheiro para comprar uma Barça? Sim. Ok? Nós estamos falando de pessoas que nasceram na década de 80, 70, 80, 90. Não tinha coisa, não tinha nem telefone. O telefone era mais caro que uma casa. Se trocava, né? Se trocava. Você trocava uma linha telefônica por um carro. Um carro. Hoje você, em qualquer esquina, as pessoas te dão um telefone. E se fala isso pra juventude, elas não têm nem noção. E essa geração também, ela viveu algo que ninguém no mundo vai viver. Ela viveu do telégrafo ao analógico pro digital. Ela viveu tudo isso. Quem tem 40 anos, a mais, 40 a mais, ela viveu coisa que ninguém vai viver no mundo. A dificuldade que nós tínhamos era muito mais complexa que nós temos. Por que hoje você tem a cota, tem uma série de outras coisas? Hoje você pega qualquer criança, adolescente e fala 3, 4, 5 línguas. Porque ele tem lá o Duolingo, ele tem o YouTube, ele tem qualquer outra situação que é muito fácil hoje ter um conhecimento. Só não tem conhecimento quem não quer. Ok? E isso aconteceu com esses jogadores mais antigos que revelam hoje. Porque se você pegar hoje os treinadores, isso tudo é estudo. É os caras que viveram 70, 80, 90. Os que estão chegando agora já pegou um pouquinho, já saindo do bug do milênio. É o cara de 98, 94, do 90 pro 2000, que estão chegando agora. Porque até então você não tinha isso. Nós estamos em 2020, falando o cara que nasceu em 94, 98, 2000. Que tem, ou seja, super 30 novo. anos. Você vai pegar os técnicos aí que estão começando, negros, e diretores, dirigentes com 30 anos. E como é que é essa formação que o Move faz? Que vocês trabalham essa liderança? Como é que... Nós temos um masterclass dividida. Nós fazemos uma seleção de currículos, porque nós também não podemos pôr qualquer um. Porque quando eu indicar, o Mover indicar, porque eu estou presidente, não sou presidente, estou presidente. Nós indicarmos por uma entidade, a entidade ela tem que confiar em nós e no profissional. Porque não adianta eu colocar uma pessoa só porque eu indiquei, como se vive no processo, principalmente brasileiro, do QI. Não é do seu conhecimento e sim do QI. Hoje nós vivemos que todo mundo pensa que política, quando você fala que é política, é partidária. Não, política todos nós fazemos. Mas o partidário que ficou forte, todo mundo pensa que política é partidário. Mas política a gente se faz todo o tempo. Nós estamos fazendo política nesse momento. E aí foi o entendendo, nós fazemos masterclass, nós temos parceria com a CBF, nós fizemos juntamente com o Observatório de Futebol, Professores Pretos, onde nós demos 10 bolsas para 10 professores, para 10 treinadores pretos para se tornar o treinador com selo Pro. Esse custa aí por volta de R$70 mil para você ser um treinador Pro, chegando do C ao Pro, que é o C, o B, o A e o Pro. Ele custa aí por volta de 70 a 100 mil reais, dependendo da onde ele chegar. Se ele for um ex-atleta e ter comprovado, ele já vai pro B direto. Ele pula algumas etapas, pode ir até pro A. Tudo depende do processo. Mas hoje, para você fazer o Pro, é 45 mil reais. E só tem 50 vagas por ano. Ah, por ano. Por ano. Pro, 50 por ano. E quem trabalha esses profissionais? A CBF. CBF A trabalha CBF, você tem todo um regulamento que você, para ser treinador do Campeonato Brasileiro Série A, Série B e Série C, você tem valências da CBF Academy com chancelas da CBF Academy.
Tá? Legal. É como a ordem, vamos se dizer assim, para vocês entenderem. Sim. Tem todo um processo, Tem. hierárquico Sim. para você chegar. E lá, não, para ser um treinador, não é diferente. Ok? É como fosse um sindicato, vamos se dizer assim. É o que dá chancela, porque a CBF ela é pública-privada. A Liga, o Campeonato Brasileiro, ela é privada, ela não é público. Então você tem todo um regulamento que são vocês, advogados, que gerem. Não importa, mas são vocês. Vocês são os provedores da lei. Nada funciona em qualquer parte do mundo sem o advogado. Entendeu? Então, é aí que nós chegamos com eles. Então, nós fizemos esse Professores Pretos com a CBF e depois as professoras pretas. Nós conseguimos bolsas de estudos em universidades. Nós estamos indicando algumas outras. Estamos em fase de parceria com outras federações e clubes. E nós devemos lançar esse ano ainda o selo Mover, o selo de qualidade Mover. Que esse profissional negro ele é capacitado e tem o letramento racial que ele deve passar por onde ele for. E é um pouco que nós estávamos construindo e falando nos bastidores. Porque não adianta só falar com os mais velhos que têm a caneta. Nós principalmente temos que falar com os mais novos, que é a palestra de hoje, porque eles são o futuro da nação. Se nós construirmos com eles e demos letramento para eles de violência doméstica, de racismo e de todo o processo que eu vou falar, porque, de verdade, todo mundo nasce zerado. Ninguém sabe de nada. E em uma parte da nossa vida foi colocado o A, B ou C. Se ele é machista, se ele é racista, se ele é o que for. Então foi colocado na vida dele. Então o Mover, ele veio com esta dor transformar as pessoas, porque todo mundo... Ah, mas eu não conheço... É a famosa frase. Eu não conheço nenhum profissional preto que se enquadra dentro desse meu cargo de diretoria. E aí eu dou a resposta. E o Mover também nasceu para isso. Você convive com uma pessoa preta? Se você é um diretor branco, com um convívio branco, e nós sabemos que as pessoas de diretoria e cargos ela vem de uma educação privilegiada e particular, como que você vai conhecer essa pessoa se essa pessoa não está lá? Você não vai descer para ir buscar. Eu passei pela porta ali da OAB e vi todos os presidentes ali. Você pode perguntar para todos eles quantas pessoas pretas ele viveu ao redor dele. Não que ele conhece, que ele viveu e conhece. Ele não vai indicar ou não vai falar, olha, pega este caso aqui com o doutor A, B ou C. Isso é social. Isso é social. Que todo mundo fala da branquitude. Eu não falo que a branquitude ela é um mal pro processo. Teve lá o processo de 22, e Santa Catarina viveu muito disto, do embranquecimento da população do nosso país, mas a branquitude nada mais do que ela protege o ciclo de convivência dela. O judeu, ele protege o ciclo de movimento dele. A raça preta ou negra é a única que não prevalece com os seus. Ele quer ser mais que o seu e quer ser o único. Para falar que ele é o único, o ego é superior dentro do processo. E eu sou o único e eu faço e aconteça. Então o Mover, ele nasceu para não ter ego. Ele nasceu para mostrar para as pessoas, se você mostrar que a pessoa é capacitada e tem a oportunidade, ela vai mostrar independente da cor, do credo ou o que seja. Então o Mover, ele nasceu para isso. Primeiro, capacitar os profissionais que não têm a condição, ou aqueles que têm, mostrar para as pessoas que ele é capaz. E segundo, oportunizar, que é o selo que nós vamos dar. Pô, esse cara tem o selo Mover. Ele é capacitado, o currículo dele é checado e ele tem o processo de ser, sim. Porque o futebol não é só dentro do campo.
Ele tem o advogado, Ele é foda, ele né? tem o médico, ele tem o nutricionista, ele tem o administrador, ele tem o marketing, ele tem hoje o mídia social, ele tem uma série de coisas. Hoje o futebol é a profissão com maior valência de profissionais do mundo. Todos envolvidos, né? Tudo, né? Tudo é envolvido. Tudo que você falar de futebol fora, entendeu? Ele tem. Então, Nutricionista, um psicólogo. tudo que se imaginar tem. Então, mas todo mundo fica focado de novo, são crenças que foram criadas que preto só pode ser jogador de futebol, pagodeiro, e. Por que era isso? Porque a valência dele, naquele ambiente que ele vive, só deu aquilo para ele. O que ele via na televisão, quando tinha a televisão, era aquilo. Então ele não quer estudar o jogador de futebol. Por que o jogador de futebol não estuda? Porque ele acha que ele sabe jogar bola, ele não tem que gerir a vida dele. Que ele não tem que ter conhecimento porque alguém vai tomar conta do dinheiro dele. E quem toma conta do dinheiro do jogador de futebol são pessoas com educação. São os empresários, os conhecimentos, os donos. Na rádio hoje, na entrevista, eu falei muito disso. Por que um empresário bem sucedido larga tudo que é dele, da empresa bem sucedida, para ser presidente de um clube de futebol? Para não ganhar nada, teoricamente. Teoricamente. Para não ganhar nada, vamos ser monetariamente, mas só que ele ganha uma coisa que o dinheiro não compra. Que é status e autoridade. Prestígio. E se você tem prestígio, você tem voz. Se você tem voz, você comanda. E se você tem conhecimento e voz, nem se fala onde você pode chegar. Então são coisas que a sociedade brasileira afastou dos periféricos. Eu não vou falar nem do negro nem do preto, dos periféricos. Porque a sociedade com conhecimento, ela cobra o que vocês fazem. A lei. Se você sabe da lei, você não é enganado. Agora, se você quer tomar vantagem de tudo, você vai cair do cavalo, porque sempre tem um mais esperto que você. Que bate-papo. Olha, muito bom. Muito bom, né? A gente tem que finalizar, mas o Adalberto vai estar com a gente posteriormente no nosso evento, né, junto com os acadêmicos da Universidade Univille, nossa presidente, doutora Janaína Madeira, os demais diretores, todos os convidados, e a gente quer te agradecer. Quero te agradecer por esta oportunidade, por ter vindo até a ordem aqui a OAB de Joinville, e com certeza, né, a palestra vai ser muito mais do que isso, e vai haver outras vezes, né? Muito prazeroso, né? Ouvir as histórias. A gente tinha muita curiosidade, muitas perguntas, tudo, mas o tempo hoje é limitado. Fica tranquilo. Novamente um prazer. É muito conhecimento de verdade. E as pessoas se espantam. E eu falo para todas as pessoas, os profissionais negros que eu conheço, seja você, tenha conhecimento. Porque as pessoas vão falar que você é arrogante porque elas não entendem o quanto você parou, estudou e obteve o conhecimento, então vou te chamar de arrogante. Porque elas não estão habituadas com pessoas da nossa raça com o conhecimento que vocês têm. Então, assusta. Mas depois que você conhece, não importa o profissional que você seja, que eu brinco muito com os meus clientes, não é o treinador que te escala. É você que se escala fazendo tudo que você pode fazer dentro e fora de campo. E com o profissional negro não é diferente. Pode ser mais difícil? Pode. Mas se você obtiver conhecimento e debater de igual para igual, sem se inferiorizar, respeitando todos os lados, você pode ter certeza que você vai chegar. Independente se a pessoa vai te ajudar ou não. Porque o bom profissional, ele sempre acha a fresta. Igual o sol.
Se der a fresta, ele vai entrar. E se ele entrar, ele não sai. Entendeu? Agradeço a casa, os doutores, o pessoal do Joinville, a Lu e o Diego que me fizeram o convite de estar aqui, de poder falar um pouquinho, mas foi bem pouquinho da minha história para vocês nesse bate-papo aqui. É isso Muito aí. obrigado. Então encerramos e agradecemos.